Oi, tudo bem? Quero convidar você a meditar hoje na carta de Judas. Esse livro está na Bíblia ali, antes de Apocalipse, e eu quero convidar você a ficar rapidamente uns minutinhos aqui comigo para nós falarmos sobre esse tema tão precioso desse livro. E qualquer semelhança com os nossos dias atuais, quero que você entenda que não é mera coincidência. É um tempo onde faz muito sentido isso que nós vamos ler aqui. É muito atual. Vem comigo. Eu vou começar lendo com você direto ali do versículo 3, tá? Pulando ali a parte do prefácio, que no meus são os 2 primeiros versículos. Vem comigo, a gente vai compartilhar um pouquinho sobre isso. Diz assim: Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. E agora ele vai dizer aqui por que ele se sentiu impelido a fazer isso. No versículo 4 diz assim: Pois certos indivíduos, cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês, sem serem notados. São pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Ele está orientando e alertando aqui sobre aqueles que estão infiltrados dentro, se dizendo povo de Deus, porém estão transformando a graça de Deus em libertinagem, ou seja, aquilo que a palavra prega, eles estão distorcendo e trazendo isso como uma falsa liberdade, que é o significado da palavra libertinagem. Ele continua dizendo: embora vocês já estejam cientes de tudo, de uma vez por todas, quero lembrar-lhes de que Jesus, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e os anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. E ele usa aqui Sodoma e Gomorra como um exemplo. Presta atenção no versículo 7. Igualmente Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza foram postas como exemplo do castigo de um fogo eterno. Todos sabem a história de Sodoma e Gomorra, um tempo realmente de perversão, de imoralidades sexuais, onde Deus veio com esse fogo destruidor e ele está comparando essas pessoas, essa realidade com aquele momento também. Do mesmo modo, lá no versículo 8, também esses quais sonhadores contaminaram a carne, rejeitam a autoridade e insultam os gloriosos seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar sentença difamatória contra ele. Pelo contrário, ele disse: o Senhor repreenda você. Esses, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como animais irracionais, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, olha o que a palavra diz: ai deles, porque seguiram o caminho de Caim, e movidos por ganância caíram no erro de Balaão, e foram destruídos na revolta de Corá. Esses são como rochas submersas nas festas da fraternidade que vocês fazem, banqueteando-se com vocês sem qualquer receio. Presta atenção na parte B desse versículo 12, que diz assim, ó: quem são essas pessoas? Aqui eles se assemelham. Ele diz assim: são pastores que apacentam a si mesmos, são nuvens sem águas impelidas pelo vento, árvores que em plena estação dos frutos continuam sem frutos, duplamente mortas e arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar que espumam as próprias sujeiras. São estrelas sem rumo, para as quais está preservada e reservada a mais profunda escuridão para sempre. Foi a respeito deles que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que o Senhor vem com os milhares de seus santos para exercer juízo
contra todos e para convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticaram e a respeito de todas as palavras insolentes que os ímpios pecadores proferiram contra ele. Haverá um dia onde o Senhor virá com os seus santos para julgar, para condenar e enviar para a destruição eterna aqueles que blasfemam, aqueles que zombam, aqueles que distorcem essa palavra, que é a palavra de Deus. O versículo 16 ainda continua dizendo: e esses são murmuradores, pessoas descontentes que andam segundo as suas paixões. A sua boca vive falando grandes arrogâncias, adulam a outros por motivos interesseiros. Mas vocês, meus amados, lembrem-se das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores andando segundo suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões, seguem os seus próprios instintos e não têm o Espírito. Ele está falando aqui, gente, de uma forma muito clara para nós. Pessoas que tentam deturpar a palavra, trazendo ela para a sua vida, dizendo que daquela maneira é o correto. Não tem o Espírito, é como diz ali, seguem os seus próprios instintos, seguem as suas próprias vontades, né? E não tem o Espírito de Deus. Então nós temos que estar atentos. E ainda para fechar aqui com você, se você ler o versículo 20 ali, diz assim: mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito, mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. E eu acho espetacular o que ele está dizendo aqui nesse finalzinho, que diz assim: tenham compaixão de alguns que estão em dúvida, salvem outros, arrebatando-os do fogo, quanto a outros sejam também compassivos, mas com temor, detestando até a roupa que contaminada está pela carne. O Senhor nos chama a salvar aqueles que ainda estão em dúvida. Eles ainda não compreenderam direito o caminho, se realmente isso é correto, se isso é certo ou é errado. Nós estamos como povo de Deus na terra para ajudar aqueles que ainda têm dúvida, que ainda não compreenderam, mas querem entender. E existe aqui uma diferença: aqueles que ainda têm dúvida quanto à palavra, e nós somos chamados para orientá-los. Mas existem aqueles que nós devemos amar, respeitar. Ele diz ali, ó, sejam compassivos, mas com temor. Ou seja, nós estamos como povo de Deus na terra para respeitar a todos. No entanto, com temor, entendendo que a nossa visão do que é princípio bíblico não vai mudar. Aquilo que a palavra diz para nós é imutável. Nós não vamos ser tolerantes com o pecado, nós vamos amar o pecador, nós vamos acolhê-lo, nós vamos trazer para perto, e dentro daquilo que a pessoa se demonstra interessada em aprender a palavra e realmente entender o que o Senhor está dizendo, nós estaremos prontos. Mas nós não vamos nos contaminar, nós não vamos concordar com práticas que são antibíblicas, nós vamos permanecer no que a palavra diz. Esse livro, esse capítulo, né, porque é um capítulo apenas, depois ele vai finalizar ali, eu vou finalizar aqui apenas até o versículo 23, ele está falando da nossa atualidade, dos dias de hoje. A Bíblia não foi escrita apenas na época que foi escrita, ela foi escrita para os últimos dias da igreja na terra, e nós estamos vivendo. Por isso que eu disse no início do vídeo, qualquer semelhança que você identifique aqui não é mera coincidência, ela está aqui escrita para que eu e você possamos buscar nela a referência. E aqui está muito claro, existe um povo infiltrado dentro, se dizendo filho de Deus, se dizendo que caminha com Jesus, mas que não está vivendo a prática da palavra de Deus. Existe um povo zombando, existe um povo deturpando essa palavra, e eu diria assim, levando isso de uma forma muito rasa, sendo que a palavra de Deus ela é profunda. E o que eu quero chamar a tua atenção nesse tempo nós não estamos aqui para julgar, para acusar e nem para excluir. Nós estamos aqui para amar, trazer para perto, né? Tirar essa cegueira espiritual através do quê? Do que eu acho, do que eu penso? Não, através do que a palavra diz. E esse capítulo, ele nos orienta a isso, a termos cuidado com os infiltrados, a termos cuidado com o que ouvimos, e principalmente amando
o próximo, amando aquele que ainda está em dúvida, amando aquele que ainda está confuso com relação ao que a palavra realmente fala, porque são muitas vozes, né? Nós temos ouvido isso aqui na internet, muitas pessoas falando e muitas pessoas trazendo a sua verdade. Por isso, o nosso cuidado. A verdade é apenas uma. É a palavra de Deus e é o que está escrito aqui. E é essa que tem que ser a nossa referência. O nosso papel é esclarecer a Bíblia para aqueles que ainda têm dúvida, para aqueles que realmente querem andar com Jesus. E para isso é preciso ensiná-los que é necessário mudança de vida, que é necessário transformação. Medite sobre isso, compartilhe esse vídeo com alguém, né? Leia esse capítulo aqui de Judas. Absorva, se você quiser, faz um comentário aí, fique à vontade para fazer isso, mas não esqueça, você precisa ficar firme na palavra. Que Deus te abençoe.